Gente, então a nossa aula de hoje é sobre mutações genéticas, né? Nós vamos falar sobre alterações na sequência do nosso DNA, no nosso genoma. E aqui é uma figura ilustrativa, mas num momento no meio da aula eu vou explicar sobre ela, tá? Eu vou falar sobre essas mutações do tipo transição, do tipo transversão, mas vamos deixar para depois para não chegar antes. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a definição de mutação. Luciano, o que é uma mutação, então? Toda vez que você tiver uma alteração na sequência de nucleotídeos, né, de sequência de bases nitrogenadas, a gente tem uma mutação. Luciana, mas você falou que era diferente. A base nitrogenada era uma parte do nucleotídeo e o nucleotídeo era a estrutura toda com os três elementos, né? O nucleotídeo é composto por uma base nitrogenada, um grupo fosfato e um açúcar, não era isso? E aí, quando eu falo sequência de DNA, tanto faz, tá, pessoal? Se eu falar nucleotídeos ou base nitrogenada, porque eu estou me referindo à sequência, ok? Então não tem problema. Eu posso falar também, por exemplo, que eu tenho uma molécula de DNA com 30 bases nitrogenadas, né, que é o tamanho dela, ou também posso falar que eu tenho uma molécula de DNA com 30 nucleotídeos, porque eu consigo entender que são 30 unidades, tá? Não tem problema. Então, você usar nucleotídeo base nitrogenada, a gente só tem que tomar cuidado com o que a gente está afirmando, porque se a gente estiver falando de estrutura, né, eu tenho que lembrar que a base nitrogenada é uma partezinha do nucleotídeo. Então, definindo novamente a mutação, é toda vez que eu tiver uma alteração na sequência de DNA. Na sequência onde? No intron, no exon ou na região promotora? Em qualquer um dos três locais. Qualquer sequência que tenha alteração, né, dentro da minha molécula de DNA, mesmo que ela não seja um codificante de proteína, ela vai ser considerada mutação, tá? Quando a gente fala de mutação, galera, não quer dizer que sempre ela vai aparecer no nosso fenótipo, ok? Então, toda vez que eu falo mutação, eu tenho que saber, eu tenho que me fazer duas perguntas. Onde, né? Dentro da molécula, onde? É no intron, é no exon ou é numa região promotora? E qual a função? Ela codifica proteína, ela não codifica proteína, ela faz controle de expressão gênica. Por que eu estou falando que essas duas perguntas são importantes de quando a gente fala o que são mutações? Porque isso vai definir a gravidade dessa alteração genética no fenótipo de alguém, tá? Então, por exemplo, se for uma mutação genética em uma região codificante de uma proteína que é super importante para a nossa sobrevida, né? A gente pode ter problemas na nossa rotina, a gente pode ter alterações bioquímicas, né? Por exemplo, a gente pode ter uma alteração de uma enzima, né? E aí essa enzima não desempenha o papel que ela deveria. É muito mais grave do que se eu tivesse uma mutação numa região intrônica, que são os introns, que é uma região que está ali por uma questão de estrutura e não faz muito controle de expressão gênica, então seria uma mutação menos grave. Então, toda vez que eu falo de mutação, eu tenho que saber onde é essa mutação e qual a função daquele gene que eu interrompi quando eu fiz essa alteração genética, tá? Essa ideia é a ideia principal para vocês entenderem, né? O que uma mutação pode oferecer ao fenótipo, o que ele pode causar, determinar nesse fenótipo do indivíduo. Então, coloquei aqui para vocês por escrito mutações. Mutações são alterações no DNA que ocorrem espontaneamente nas linhagens germinativas ou nas células somáticas. Podem também ser induzidas. Então, olha só. A mutação, ou ela pode ser uma ocorrência que foi induzida, tá? Induzida como, Luciana? Pelo contato de produtos químicos, por exemplo, produto de limpeza, excesso de cloro, a gente pode ter o contato e indução de uma mutação por conta desses contatos frequentes com algumas substâncias químicas. E também podemos ter mutações que sejam ao acaso. Ué, Luciana, mas ocorrem mutações ao acaso? Sim, pessoal, apesar de ser uma frequência muito menor,
A gente pode sim ter alterações no nosso DNA causadas ao acaso, que vai estar mais envolvido nessa parte de evolução, de seleção natural, de adaptação do meio em que a gente vive, tá? Então, as mutações podem ser causadas por dois motivos, ou elas serão induzidas pela frequência ou contato de alguma substância química, ou por algum alimento que pode ser tóxico a gente, né? Ou presença de raios ultravioletas, alta incidência na pele. Então, ela pode ser induzida, ou ela pode ser ao acaso, que são as mutações que a gente fala, que são causadas, que a gente não sabe o porquê, ok? Outra coisa que eu falei nessa frase ela foi que essas mutações, elas podem ocorrer em linhas germinativas ou em linhagens, né, células germinativas ou em células somáticas. Luciano, o que é isso? À frente aqui, para eu já adiantar essa definição. Quando eu tenho mutações causadas em células germinativas, o que eu tenho que lembrar, pessoal? Que as células germinativas são as células haploides, são os nossos, do homem o espermatozoide e da mulher o ócito, tá? Então, na verdade, são os gametas sexuais. As células germinativas, essas células haploides, elas podem ter mutação, tá? Assim como as mutações somáticas, que são aquelas células que já foram diferenciadas, já passaram pelo processo de fecundação e já se diferenciaram em diferentes tecidos, tecido epitelial, tecido nervoso, tecido sanguíneo, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido adiposo e tecido cartilaginoso, tá? Então, as minhas mutações, quando elas acontecem nessas células, eu chamo de mutações somáticas, tá? E as mutações genéticas, quando são causadas nos gametas, eu chamo de mutações germinativas. Pessoal, tem muitos estudos em literatura que mostram sobre as discrepâncias que são observadas entre as mutações nos dois tipos de células que a gente acabou de falar. Porque se eu pensar, né, por exemplo, que eu tenho uma mutação no meu sangue, né? Por exemplo, no tecido sanguíneo. Eu tenho uma mutação que foi encontrada nas minhas células de defesa, porque eu tenho que lembrar que nas minhas hemácias eu não acho DNA porque não tem núcleo. Então, fui lá, tirei meu sangue, fiz uma análise do meu DNA dos leucócitos, que são células somáticas, e achei uma mutação. Eu estou desconfiado de ter, por exemplo, uma leucemia, tá? Eu tenho uma suspeita de leucemia. Encontrei uma mutação. E aí, eu penso o seguinte, se eu tenho uma mutação que veio numa célula de defesa minha, que é uma célula germinativa, né, que teoricamente quando a gente tira o sangue, a gente está tirando células que são cópias da minha medula, e por isso quando eu tiro o sangue, eu falo que eu estou tirando, né, estou olhando o meu DNA de células germinativas, porque essa célula minha veio da medula. Quando eu olho ali, eu fico pensando o seguinte, se eu tiver um outro tumor no meu corpo, né, um tumor no meu corpo, e eu fizer uma análise desse tumor, provavelmente, se eu achei nas células germinativas, e ela é a matriz do meu corpo, nas outras células, nas células somáticas, né, cartilagem, osso e tecido nervoso, eu também posso achar a mesma mutação. Errado, tá, pessoal? Muitos estudos já mostraram que a gente pode ter alterações genéticas só nas células somáticas e não encontradas nas germinativas, quando as mutações são induzidas, tá? O que aconteceu? Em algum momento da minha vida, eu entrei em contato com algum fator de indução, né, que ajuda a ocorrência de mutações genéticas. Então, eu não carregava nas células germinativas, né, eu não tinha uma predisposição a ter câncer de algum tecido do meu corpo. Porém, como eu fui uma pessoa que não me cuidei, não me protegi por algum motivo, né, de substâncias químicas que eu convivo diariamente, eu induzi uma mutação em alguma célula minha, algum tecido diferenciado. Aí não quer dizer que, mesmo eu tendo essa mutação nesse tecido, eu também tenha que ter nas minhas células germinativas, que são as minhas matrizes celulares, ok? Então, geralmente, quando a gente encontra alteração genética em células somáticas,
e não nas germinativas, a gente leva em consideração, a gente sugere que tenha sido uma mutação somática que aconteceu por indução, tá? Eu, né, não tomei cuidado na minha vida sobre o contato de algumas substâncias químicas, por exemplo. E quando é ao contrário, quando eu encontro mutações em células germinativas, a maior parte, né, das vezes eu encontro também quando eu tenho o tumor. Então, por exemplo, eu faço análise do tumor e encontro a mutação, e na germinativa também tem a mutação. E aí, nesse caso, como tem nas germinativas, a gente já associa isso com as características de hereditariedade, tá? Por quê? Porque as minhas células, os meus gametas, né, eles trouxeram no ato de fecundação uma matriz, uma característica de DNA que é a soma do meu pai e da minha mãe. Essa matriz, ela está dentro da minha medula, e a minha medula amadurece células que caem na corrente sanguínea, que são as hemácias e os leucócitos, né? Então, a partir do momento que eu tiro sangue de alguém para fazer uma análise genética, eu suponho que eu esteja analisando, né, a minha matriz medular, que é a mesma, que ela vai ter o mesmo DNA que estava dentro da minha medula, ok? A partir do momento que eu faço uma análise, não do meu sangue periférico, mas faço uma análise do tumor, né? Por exemplo, eu fiz uma cirurgia para retirada do tumor, e aí eu não fiz a coleta de sangue para fazer a análise do DNA, eu fiz a biópsia, eu tirei um pedacinho do tumor e fui lá analisar para saber se esse tumor tinha a mutação ou não. Aí eu já tô fazendo análise de células somáticas, ok? Essa análise de células somáticas não me garante que nas minhas germinativas a mesma mutação seja encontrada, que também não me garante que esse câncer tem aspecto hereditário, tá? Porém, quando eu tenho na germinativa e também tenho nas células somáticas, é mais fácil de eu sugerir uma análise hereditária, porque eu achei no tumor aquela mutação e quando eu fui fazer a coleta de sangue, eu também achei a mutação no sangue. Então, quer dizer que essa mutação também pode estar na germinativa, né, que veio de uma célula germinativa, ou seja, eu posso ter esse tipo de câncer causado por uma predisposição genética, tá? Gente, eu estou brincando com as ideias aqui com vocês para vocês entenderem sobre porque é diferente, tá? Quando a gente analisa o câncer de uma pessoa, a gente tem que tomar muito cuidado e a gente tem que se fazer algumas perguntas, né? Quando eu vou fazer a análise genética de alguém que está com câncer, eu tenho que saber qual é a amostra que eu quero investigar. Eu vou investigar o tumor ou vou investigar as células germinativas? Para eu saber se aquele câncer tem predisposição genética ou se ele vem de um histórico familiar, né? Se tem mais casos na família, etc., eu vou investigar qual das duas células, células somáticas, isso é uma pergunta, ou células germinativas, gente. Então, se eu quiser saber sobre aspecto hereditário de um câncer, eu vou pegar o tumor da paciente para fazer a análise genética ou vou fazer a análise do sangue. Eu vou fazer análise do sangue, das células germinativas. Gente, essa ideia sobre a diferença entre as duas células, isso tem que ficar muito claro para vocês. Por que eu estou falando isso? Porque eu já encontrei muitas pessoas e numa discussão sobre isso, eu já comecei a entender que algumas pessoas não se atentam para esse detalhe, tá? Então, quando a gente faz uma análise genética sobre alguma mutação, a gente tem que saber tudo sobre ela, tá? A gente tem que saber, inclusive, qual célula que eu vou usar para fazer a análise e o que essa análise vai me responder. Se eu faço análise do tumor, ela me responde sobre o câncer, sobre a característica do tumor. É ótimo também, porque aí você vai direcionar para um tratamento. Agora, o certo seria você fazer do tumor e do sangue periférico, tá, gente? Só que, infelizmente, a gente não tem condição financeira, e os pacientes do Brasil também não, para fazer os dois, mas o certo seria você fazer os dois. Mas se você quiser saber sobre aspectos hereditários, né, se você vai passar, ou se você herdou, ou se você tem chance de transmitir, a amostra biológica que você tem que analisar não é do tumor, não é por meio da biópsia, é do sangue periférico, porque apesar dele ser um tecido que já foi diferenciado, ele acaba sendo a cópia
da nossa matriz, que é a nossa medula, que a gente acredita que seja a matriz de quando as nossas células, né, quando teve a fecundação, e a partir dali as nossas células sofreram as mitoses, e aí é como se fosse um padrão celular, um padrão de DNA, tá? Então, por isso que a gente coleta o sangue e considera que ele seja de células germinativas. Então, voltando, pronto. Então, a gente conseguiu explicar tudo. Mutações são alterações no DNA que ocorrem espontaneamente ou induzidas nas linhagens germinativas ou em células somáticas, ok? E aí, eu gostaria que vocês atentassem para esse contexto. Eu deixei aqui para vocês entenderem que toda geração que a gente tem, né, geração após geração de uma família, ela é baseada no processo de replicação de DNA, que foi a nossa aula passada. E o que eu tenho que entender é que a replicação do DNA, que é quando a gente tem duplicação dessa molécula, ela pode ocorrer o quê? Erros genéticos, tá? Então, na hora que a DNA polimerase 3, por exemplo, está fazendo a extensão da cadeia, pode ser que em vez dela colocar uma timina, ela coloque lá uma citosina, tá? Então, o próprio processo de replicação, que está super envolvido, né, com a evolução de uma família, né, a produção de gametas, a gente tem uma série de coisas que envolvem a replicação de DNA. E essa replicação, ela também erra, tá? Então, uma mutação, ela pode vir de uma replicação errada de DNA. Apesar da gente ter reparos, né, igual lá, olha o último item lá. Apesar da gente ter reparos de DNA, que é a nossa maquinaria de reparo, apesar de raras, mutações são evidências de falha na maquinaria de replicação. Ô, gente, no último item, se alguém estiver anotando, quem quiser colocar, ó, apesar de raras, mutações são evidências de falha da maquinaria de replicação / reparo, porque se replicação falhar, eu tenho causa de mutação, e se o reparo errar, ele também vai causar uma mutação, tá? Porque toda vez que a gente replica a nossa molécula de DNA, logo depois passa uma maquinaria de reparo. Então, às vezes na replicação a gente teve erro, mas o reparo vai lá e corrige. Então, se eu tiver falha em qualquer um dos dois momentos, eu posso ter uma mutação genética. Se eu errar tanto no processo de replicação, quanto no processo de reparo, que é a maquinaria de reparo. Ok? Que está lá no quarto item. E aí, se essa mutação passar, né, se eu errei na replicação e a maquinaria de reparo não viu, o que vai acontecer? Aquela sequência que gerou, que ocorreu uma mutação, ela vai passar para a célula seguinte. Não é isso, porque toda vez que eu reparo, toda vez que eu replico, desculpa, a minha molécula de DNA, eu não tenho que, na verdade, eu estou fazendo o que? Um ciclo celular e estou produzindo uma nova célula, que é clone da célula filha. Então, toda vez que eu replicar, se eu errar e se a maquinaria de reparo não consertar, essa molécula com a sequência errada, ela vai chegar na célula seguinte. E aí que está o problema do início das neoplasias, pessoal, tá? Que foi aquela molécula que replicou errado, o reparo não viu, o reparo também falhou, e aí aquela primeira célula, ela perpetua a mutação na próxima. E aí você vai tendo um aumento de números de células com mutações acumuladas. Esse é o grande risco da oncogênese, tá? E o terceiro tópico, o DNA modificado será passado para a próxima geração e todas subsequentes. Pode ser que numa próxima geração você tenha isso reparado, mas pode ser que não, que você tenha replicações e acúmulo dessa nova mutação que tá, né, que já está errada e já está passando para as próximas células. Então, é muito importante que vocês entendam esse contexto para entender que as mutações podem surgir, talvez, né, não de forma induzida, mas elas podem acontecer por erros enzimáticos mesmo dentro do processo de replicação e reparo. Esse erro, Luciana, essa falha da maquinaria, ela pode acontecer por indução? Pode ser que, né, alguma substância química deixe de fazer esse controle de ciclo celular ou alguma coisa desse tipo na região promotora,
e aí as nossas maquinarias de reparo e a nossa replicação pode acontecer de uma maneira errada, tá? Mas pode acontecer ao acaso também, nem sempre uma mutação vai ser induzida. Luciana, você está falando de mutação e agora eu estou confusa, tá? A mutação é boa ou a mutação é ruim? Gente, a condição de mutagênese, né, a condição de alteração de sequência do nosso DNA, ela tem dois lados, ok? Ela tem dois lados e todo momento que a gente pensa que uma mutação genética, se a gente define como uma alteração da sequência do nosso DNA, a gente acaba pensando que é ruim, né? Mas ela é ruim por quê? Porque mudou uma sequência de DNA. E aí eu até coloquei aqui, ó, que uma mutação pode parecer uma falha imperdoável em um mecanismo biológico crucial. Para eu saber se essa mutação é boa ou ruim, eu vou voltar nas duas perguntas que eu pedi que vocês fizessem quando a gente fala de mutação. Onde e qual a função da região que foi alterada, tá? Porque ela pode ser ruim, sim. A mutação pode ser ruim a partir do momento que ela afeta uma região super importante, uma região que produz uma proteína, né, ou codifica uma proteína. E aí, a partir daquele momento, se ela causou uma mutação, o indivíduo não produz a proteína e ele tem uma ausência de função que era desempenhada por uma proteína e agora não é mais. Nesse caso, a mutação é ruim, porque ela interviu numa região genética que era super importante para a sobrevivência de um indivíduo, tá? Então, a mutação tem seu lado ruim, sim. Porém, a gente tem também aquela mutação que ela, não, às vezes, não é em regiões exônicas, que são regiões codificantes de DNA, mas aconteceu dela criar uma variabilidade aí, por exemplo, nos introns, né? Que não faz controle de expressão gênica, uma região mais neutra, e acabou não causando ausência de função, ou ausência de proteína, ou ausência de enzima no corpo daquele indivíduo. Então, ele vive normalmente, né? E ele tem aí, dentro do genoma dele, uma variabilidade genética, né? Que não afeta o fenótipo dele, mas que, de alguma maneira, aí, pode fazer com que ele se adapte a novas condições que ele vive, né? Do ambiente físico que ele sobrevive, e a gente tem aí envolvidas as teorias de seleção natural. Então, aí já é um outro panorama de mutação, tá? Aí é um lado bom da mutação, que é aquela parte em que ela cria variações no genoma, que ou ela está de geração a geração, né? Fazendo a variação disso para que o indivíduo consiga se adaptar sobre algumas circunstâncias, e aí ela acaba ajudando também a evolução genética, tá? Então, a mutação, ela ajuda sim o processo de evolução da nossa população, tá? E isso, gente, demora muito a acontecer. Não é de um indivíduo para o outro, não é de uma geração para outra. Isso aí, você pode colocar na conta mais de 100 anos, tá? Esse processo de mutação, ele é bom, porque ele vai de acordo, é como se o nosso DNA fosse se moldando de acordo com as características de sobrevivência que a gente tem, ok? Então, eu vou dar um exemplo de um aspecto bom de uma variabilidade genômica que pode ter acontecido. Quando eu fiz o estudo de BRCA1 e 2, que ainda é uma linha de pesquisa minha, né, de câncer de mama e ovário, eu estava olhando que alguns pacientes tinham alguns polimorfismos. E aí eu peguei um artigo e estava lendo sobre essa evolução desses dois genes, e ele estava mencionando o seguinte, que existiam algumas mutações dentro dele que não causavam o câncer de mama e ovário, que eram inofensivos, mas que eram variações desses genes, que era como se esse gene, tipo, tivesse mudado a sequência dele para se esquivar de ataques virais. Olha só. Então, é como se ele tivesse mudando a sequência, uma sequência que, né, não tinha um efeito mutagênico, quer dizer, não tinha um efeito no fenótipo, né, não causava doença, mas era uma variabilidade que o paciente tinha naquele gene. E aí eu queria entender por que isso acontecia. E aí, quando eu fui ler,
né, estava falando sobre isso, que a evolução do BRCA1 e 2, que são esses dois genes, fez com que ele fosse muito polimórfico para ele parar de ser alvo de ataques virais, de infecções recorrentes das pessoas que estavam fazendo, esses agentes causais estavam fazendo, estavam intervindo nas regiões promotoras e estavam mudando esse gene. Então, foi uma mutação que não causava o câncer, né, mas são genes extremamente polimórficos, porque ele estava tentando se esquivar e se proteger do acesso das regiões promotoras com vírus, proteínas, bactérias, né, alguma coisa que conseguia intervir nessa região promotora. Então, nesse caso, a gente tem o fato de ser um ponto positivo para a evolução, é uma variabilidade que ajuda e protege o DNA, e é uma mutação considerada boa, tá? Então, sim, a nossa população precisa conviver com a mutação para conseguir evoluir, tá, gente? Até para se proteger do que a gente tem enfrentado no caminho da sobrevivência aí. Então, a gente tem esses dois lados. Repetindo, então, a definição: mutação, mudança na sequência dos nucleotídeos do material genético. E, especificamente, dentro da aula de biologia molecular, a gente vai falar das mutações de pequena escala, primeiro, né? Luciana, por que pequena escala? Porque são aquelas, pessoal, que a gente não vê num cariótipo, por exemplo, tá? Então, são aquelas pequenas escalas, aquelas mutações de pequena escala, que são inserções de 2 nucleotídeos apenas, mutação pontual. A mutação pontual, que também pode ser chamada de SNP ou SNP, a mutação pontual é apenas uma troca de uma base nitrogenada, uma letrinha por outra, tá? Ela não tem nem deleção, nem inserção. Então, a mutação pontual é quando tem a troca de apenas uma base nitrogenada, ou nucleotídeo. Trocou, ok? E a gente tem a deleção, que quando em pequena escala pode ser a deleção de um nucleotídeo só, de 2, de 3, de 4. Agora, quando eu tenho essas pequenas mutações, eu não consigo ver quando eu faço análise por cariótipo, tá? Então, quando eu faço o cariótipo, eu analiso os cromossomos, eu não tenho condição de enxergar, né, naquela foto do cariótipo, se eu tive uma mutação pontual, por exemplo, uma troca de uma adenina por uma timina. Eu não tenho como saber, tá? Porque é muito pequeno. Então, o cariótipo ele é usado, é uma ferramenta que enxerga apenas mutações de grande escala, tá? As de pequena escala, claro que são mais caras de serem investigadas, e aí a gente vai para aquele lado de sequenciamento genético, análise por gel de agarose, que a gente vai passar sobre, tá? Mas a mutação de pequena escala, ela precisa de uma análise que enxergue essa pequena escala. Eu não posso pegar uma mutação de pequena escala e analisar com uma ferramenta que tem sensibilidade de grande escala, que é o cariótipo. Pessoal, isso é importante. Vocês têm que conhecer qual a ferramenta, o que ela é capaz de enxergar e qual a mutação que vocês estão esperando achar. Tá? A gente não pode usar uma ferramenta de investigação que acha mutações de grande escala para uma mutação que você acha que é de pequena escala. Então, se eu estou procurando, por exemplo, uma mutação pontual, eu não posso pedir um cariótipo para o paciente. Beleza? Se eu tiver tendo suspeita de trissomia do 21, que é o que causa a síndrome de Down, eu não preciso pedir um sequenciamento. Basta eu pedir o cariótipo, porque no cariótipo eu consigo ver que tem um cromossomo a mais, tá? Então, aqui nessa imagem, tem um exemplo de uma troca, né, de base nitrogenada. A gente teve uma troca aqui, ó, primeiro códon, não é isso? Toda vez que eu tenho uma trinca dentro do RNA mensageiro, que é aquela cópia transcrita do DNA, né? Por isso eu tenho já aqui uracila. Então, toda vez que eu tenho uma trinca, eu tenho um códon. Toda vez que eu tenho um códon, eu tenho um aminoácido. A cada aminoácido, quando ele se liga ao aminoácido lateral, eu tenho uma cadeia de polipeptídeo. Ok? Então, por exemplo, nessa imagem aqui, parece que eu tive uma mutação no segundo códon. O meu primeiro está certo, UUA, que codificava uma leucina, UUA,
uma leucina. No segundo códon era CCA e codificava uma prolina. No segundo códon aqui, eu já tenho um CAA, que já não codifica o mesmo aminoácido. Eu mudei a cadeia da proteína, ó. O CAA codifica uma glicina. Então, a cadeia que era desse jeito, polipeptídica, ficou uma proteína mais curta e que provavelmente perdeu a sua função no organismo humano. Provavelmente isso daqui, ó, essa alteração genética, vai causar uma alteração fenotípica, tá? O que aconteceu aqui, pessoal? Que tipo de mutação aconteceu? Teve uma deleção de quem? De uma citosina, ó. E aí, com a deleção da citosina, olha como isso é grave, pessoal. Ah, mas deletou uma base nitrogenada só. Mas olha o que aconteceu. O códon teve um rearranjo daqui, ó, a partir da mutação, todos os códons da frente se rearranjaram. Olha aqui. Então, toda a proteína restante, ó, depois da mutação, mudou a sequência de aminoácidos. Então, com a deleção que eu tive da citosina que estava aqui, essas duas adeninas viraram o segundo códon e ficou CAA. O terceiro códon, que era ACA, ficou CAG. Então, vejam bem como que a gente tem... CAG é glutamina, não é glicina não, falei glicina. Glutamina, tá? Então, CAG, A ou C é totalmente diferente, ó. ACA, GAU. Então, eu tenho aqui uma outra cadeia de proteína por causa de uma deleção, de uma base nitrogenada apenas. Beleza? Então, vamos embora. Então, falamos da diferença das mutações somáticas e germinativas. Isso tem que ficar muito claro para vocês, porque é muito importante vocês saberem por que a gente investiga uma mutação somática, que a gente quer caracterizar o tumor, tá? A gente direciona tratamento, né, pontual para aquele tumor, e quando a gente faz a análise germinativa, né, que a gente quer saber sobre predisposição e caráter hereditário, beleza? São objetivos diferentes. Condições associadas para a mutação aparecer no fenótipo e ser hereditária. Luciana, então eu quero saber se essa mutação que você está falando, se ela vai aparecer no fenótipo ou se ela, né, ou se ela vai ter caráter hereditário. O que eu tenho que considerar para saber sobre isso? Primeira coisa, eu tenho que saber sobre a dominância do gene que foi afetado. É um gene que é autossômico dominante, que precisa de um só para causar a doença? É um gene autossômico recessivo, que precisa de 2 para causar a doença? É um gene que está associado aos cromossomos sexuais, que basta ter o X no homem que causa doença e na mulher é apenas portadora? Então, essa é a primeira condição que você deve investigar para saber se essa mutação vai aparecer no fenótipo ou se ela vai ser hereditária. Para a gente fazer um planejamento de risco, né, um cálculo de risco para saber a probabilidade de ter filhos com problema. Então, a gente geralmente tem que saber a dominância daquela região que foi afetada pela mutação. Segunda coisa que a gente tem que saber é o tipo de célula, que é o que a gente falou anteriormente. Está afetando só a célula somática? Ou está afetando a célula somática, mas a célula germinativa? Porque se estiver afetando só a somática, eu posso ter tido uma mutação induzida. Se for a germinativa, pode ser que eu tenha aí uma predisposição genética para ter o câncer que eu tive. Beleza? Então, qual o tipo de célula que eu estou falando? A mutação está onde? Está na germinativa? Está na somática? Então, é uma informação que eu também tenho que ter. Pelo terceiro item, outra coisa que eu tenho que ter conhecimento, o momento em que aconteceu aquela mutação durante o meu ciclo de vida. Será que aquilo aconteceu lá no gameta? Né? Será que essa mutação aconteceu lá na embriogênese, ou na hora da fecundação, na hora da divisão celular? O que aconteceu? Foi na hora, né, no gameta? Foi no início da vida? Que seria mais grave do que se eu tivesse uma mutação, por exemplo, depois da puberdade. Então, foi numa célula somática. Né, foi uma mutação induzida, é diferente, tá? Isso também me dá uma noção da gravidade da mutação. Então, o terceiro ponto que eu devo saber
é o momento em que aconteceu essa mutação durante o meu ciclo de vida, tá? Se foi lá no início do meu ciclo de vida, depois da fecundação, ou foi depois, né? Foi uma mutação induzida, que aconteceu não porque eu tinha uma predisposição, mas porque eu não me protegi e entrei em contato com fatores cancerígenos, por exemplo. Ok? Quarta informação que é bem importante é sobre a posição do códon e a região do gene que aconteceu essa mutação. Posição do códon por quê? Porque num códon a gente não tem 3 nucleotídeos? Toda vez que eu mudo a primeira e a segunda posição do códon, tá? Deixa eu pegar um lápis aqui, peraí. Ó. A, G. Eu tenho um códon, tá? Aqui, nessas duas posições do códon, na primeira e na segunda, elas são mais específicas. O que eu quero dizer com isso? A primeira e a segunda posição de um códon, ela determina o aminoácido a ser traduzido, ok? Então, se eu mudar aqui ou aqui, provavelmente eu vou mudar o aminoácido da proteína e vou ter uma mutação que, né, tem alteração do aminoácido e provavelmente tem alteração da cadeia polipeptídica. Agora, se eu mudar esse códon aqui, ó, esse códon não, esse terceiro nucleotídeo do meu códon, eu posso ter aminoácidos iguais. Por quê? A terceira posição de um códon, geralmente, ela não é específica, ela geralmente não determina a troca de um aminoácido. Então, às vezes, se eu tiver AAG ou AAC, eu vou estar codificando o mesmo aminoácido. Então, é menos grave quando eu tenho a troca na terceira posição do meu códon. Ele não especifica o aminoácido a ser traduzido, apenas a primeira e a segunda posição. A terceira posição, quando eu tenho troca, e às vezes eu continuo codificando o mesmo aminoácido, não vai aparecer no fenótipo do indivíduo, porque não trocou a proteína. Ok? Então, é muito mais grave quando tem a mutação nessas duas posições de um códon, na primeira e na segunda posição. E em relação à região do gene, foi o que eu falei anteriormente. Se eu tiver uma região, uma mutação que foi numa região codificante de proteína, talvez essa mutação seja muito mais grave se ela acontecesse numa região de introns que está longe dos exons. Então, uma região que não faz controle de nada, né, que ela é apenas uma sequência repetitiva, ela, né, faz parte da composição do genoma, mas ela não tem uma função importante. Então, a gravidade de uma mutação depende não só do códon, da posição do códon que teve a troca, né, uma mutação pontual, ou da região do gene, se é uma região promotora, se é um intron, se é um exon, tá? Essas 4 informações são muito importantes para a gente saber se essa mutação, se ela tem chance de aparecer no fenótipo, se ela tem chance de afetar o indivíduo, né, na vida dele, de deixar de produzir uma proteína, ou se ou quando ele tem mutação nessas regiões, ele pode fazer com que essa proteína ganhe funções novas, porque isso também pode acontecer. Nem sempre é perda da função de proteína, eu posso ter ganho, né, de novas funções e também atrapalha. E também quando eu quero saber se eu tenho um fator a ser investigado com potência em relação com... Nossa, gente, esqueci a palavra. Com chance de ser hereditário, tá? Então, essas informações são importantes para a gente definir sobre isso. Então, aqui, eu coloquei a primeira classificação que a gente tem dentro das mutações. Eu tenho aquelas mutações que a gente chama de mutações silenciosas e as mutações que eu chamo de mutações reais, tá? Quando eu tenho uma silenciosa, uma mutação silenciosa, eu tenho o seguinte, eu mudo o códon, ó, olhem aqui à esquerda, a imagem da esquerda de vocês, ó. Eu mudei a terceira posição de um códon, ó, adenina por guanina. Mudei. Apesar de eu mudar o códon, o que aconteceu com o meu aminoácido? Olha lá, continuou o mesmo.
Então, quando eu troco a terceira posição do códon, ele não muda o aminoácido, tá? Ele tem o que a gente chama de mutação silenciosa. O que isso quer dizer? Que eu mudei o nucleotídeo, né? Mudei o códon, não mudei o aminoácido e provavelmente essa não mudança de aminoácido não vai aparecer no fenótipo. Então ela é chamada de mutação silenciosa, porque o indivíduo tem, mas ele não sabe que tem, porque ele nunca teve problema com isso, ele não tem qualquer doença associada, então ele não procura o médico geneticista. Ok? Então a gente chama esses casos de mutações silenciosas. Muda o códon, mas não muda o aminoácido e também não vai aparecer no fenótipo. Isso aqui acontece, pessoal, justamente por conta da característica do nosso código genético, que é a característica que eles chamam de código degenerado. Tá? O código degenerado é quando a gente tem um mesmo aminoácido sendo codificado por mais de um códon. E isso só acontece quando geralmente a gente troca a terceira base nitrogenada de um códon, tá? Se a gente troca a primeira e a segunda posição, a gente geralmente muda o aminoácido. Então, quando é na terceira posição, que a gente geralmente tem mutação silenciosa. Se fosse na primeira ou na segunda, provavelmente seria uma mutação real, que é o contrário do que é silenciosa. Então, do lado direito de vocês, ó, a gente tem uma mutação real, tá? Então, no sétimo códon, que é esse aqui, eu tive uma troca de uma citosina, tá aqui, por uma adenina. Aí, é na primeira posição do códon. O que aconteceu? O meu aminoácido anterior foi alterado. Aí sim, essa proteína mudou, a cadeia polipeptídica dela, ó, mudou a sequência de aminoácido. Então, pode ser que essa proteína ela tenha um ganho de função, né, que não era a função dela antes, ela pode ter perda de função, ou ela pode ter ausência de produção. Pode ser uma proteína que vai degradar e não vai existir no corpo daquele indivíduo mais. E aí, isso vai aparecer no fenótipo e eu vou chamar de mutação real, ok? Mudei o códon, mudei o aminoácido, mudei a proteína, e aí provavelmente vai aparecer no fenótipo. Então, eu chamo de mutação real. Deixa eu dar uma olhada no chat, só um minutinho. Dominância. Thaís está querendo que eu fale de dominância outra vez. Thaís, em relação à dominância, é porque quando você quer saber sobre aquela mutação pontual que eu falei com vocês, que é a mutação do tipo SNP, SNP, Single Nucleotide Polymorphism, tá? Que é quando você tem apenas uma troca single, né, de nucleotídeo, que a gente chama de polimorfismo, uma troca de apenas uma base nitrogenada, tá? Então, a mutação pontual é quando a gente tem essas trocas, e ela pode ser classificada de duas maneiras. Mutação pontual de transição ou mutação pontual de transversão. A mutação pontual de transição é quando você tem uma troca de uma purina por uma purina, ok? Ou uma pirimidina por uma pirimidina. Se você muda a classe da base nitrogenada, você passa a ter uma troca de transversão, que é quando você muda uma purina por uma pirimidina ou vice-versa. Ok? Dúvida, gente? Então, ó, o desenho, que foi o desenho que eu usei no início da aula para vocês aí, é um desenho que fala sobre isso. Toda setinha verde, vocês estão vendo aí, ó, é transição. Eu estou trocando uma purina por uma purina. Então, olha lá, T com C, se eu tiver uma mutação, né, que trocou T por C, eu tenho uma mutação de transição, quando é uma mutação pontual. Se eu tenho A por G ou G por A, tanto faz, eu ainda continuo tendo uma mutação pontual de transição, porque eu estou trocando uma purina por uma uma purina por uma purina ou uma pirimidina por uma pirimidina, ok? Na setinha azul, como vocês podem ver no desenho, já é uma troca de transversão. Então, estou trocando A com T
não é? Que é uma pirimidina por uma purina, ou vice-versa, ok? Então, quando eu troco a categoria da base nitrogenada, eu tenho uma transversão. Quando eu ainda continuo dentro da categoria, da mesma categoria, eu tenho uma mutação pontual de transição, ok? Beleza, gente? Então, quem são as púricas? G e A, e as pirimidínicas C e T, ok? Beleza. Então, vamos embora. As mutações silenciosas ou as mutações reais a gente já falou, né? Elas podem aparecer no fenótipo, que são as silenciosas, e as reais são quando aparecem. E a gente viu por quê, né? Às vezes muda o códon, não muda o aminoácido e não aparece no fenótipo, no caso da silenciosa. Dentro dessas mutações, a gente viu que a gente pode ter as mutações espontâneas, que acontecem sem causa conhecida, a gente não sabe por que aconteceu, ou as mutações induzidas, que são mais frequentes, claro, que as espontâneas, e aí essas induzidas são causadas por fatores externos ou fatores ambientais, exposição a agentes físicos, químicos, que vão intervir aí na sequência do nosso DNA. Esses agentes que eu estou falando a todo momento, eles são chamados de agentes de mutágenos, tá? Então, esses mutágenos, que são os fatores externos que induzem a mutação, eles podem ser irradiações, luz ultravioleta, substâncias químicas, como eu falei com vocês do cloro. E aí eu trouxe para vocês aqui, que eu não sei se vocês sabem desse acidente que aconteceu em 1987, né, do Césio 137, que aconteceu em Goiânia, que na época matou 1.600 pessoas e depois de 25 anos do ocorrido, ele ainda continuou matando algumas pessoas que tiveram contato com o radioisótopo, tá? Gente, o Césio 137 foi uma ocorrência que deu em Goiânia. O que aconteceu? Uma clínica de tratamento oncológico deixou uma máquina de radioterapia dentro da clínica e abandonou, fechou a clínica e deixou aquele equipamento enorme lá dentro, que era um equipamento de radioterapia, né? E aí eles abandonaram a clínica, fecharam e o equipamento ficou nesse local abandonado. Algumas pessoas entraram na clínica, com alguns anos depois, entraram na clínica e aí eles começaram a quebrar e abrir essa máquina, né, que fazia radioterapia, e ele tinha um núcleozinho, que era o núcleo de césio, né, que era utilizado nesse equipamento e que era muito perigoso na época, eles não sabiam. Como aquilo ficava meio que fluorescente, o pessoal abriu a máquina e deu um pouquinho daquele líquido para um monte de gente para brincar. Deu para o filho, deu para a vizinha, deu para o amigo, deu para o parente. E aí eles tiveram um compartilhamento dessa radiação por meio do contato desse material, e as pessoas que tocaram nisso no dia faleceram até 24 horas, e com o tempo isso começou a cair na água, no esgoto, né? E isso foi disseminado de uma maneira brutal, que as pessoas não sabiam mais onde estava, qual solo tinha caído. E aí deu esse problema do Césio 137 em Goiânia, que até hoje é muito falado, inclusive existe um alto índice de alterações cromossômicas naquela região, por causa do contato de avós, né, e tios que depois tiveram filhos e conseguiram ter essa ocorrência de mutações, que é um exemplo do que a gente está falando de mutações induzidas, tá? Eu não sei se vocês na sala já ouviram falar sobre o Césio 137, mas é um acontecimento que a gente deve conhecer, tá, pessoal? Até porque a região de Goiânia tem muitas síndromes associadas, né, a esse acidente, tá? Que foi lá de 1987. Então, aqui eu dei um exemplozinho sobre, eu estou mostrando a estrutura química da citosina, só para vocês terem noção de como o raio ultravioleta pode mudar, né? Se a gente olhar aí do lado direito, a gente tem o H, a hidroxila, o H, desculpa, a citosina normal a gente só tem dois Hs, né? Do lado direito. Quando a gente tem irradiação por UV, que é a ultravioleta, a gente modifica a citosina, ela deixa de ser citosina e ela passa a ser hidrato de citosina.
tá? Ela começa a ganhar uma hidroxila e mais uma ramificação de hidrogênio. E aí, ela não deixa de ser citosina na nossa molécula de DNA, mas pode ser que, por exemplo, numa replicação de DNA, quando ela vai ser incorporada na nova cadeia, essa alteração química dela mude, né, o comportamento, e aí você tem uma mutação naquele lugar, porque aquele hidrato de citosina não consegue encaixar e se equilibrar quimicamente na nova molécula. Então, por apenas uma alteração, né, que teve contato com raios ultravioletas, a gente pode ter uma alteração das bases nitrogenadas. Então, eu trouxe para vocês isso porque às vezes a gente não entende, né, como que era para encaixar uma citosina e não encaixou. Foi uma timina ou foi uma guanina, né? Por quê? Porque a citosina que chegou, né, para ser encaixada, que a gente chama de DDNTPs na PCR, por exemplo, ou que a gente falou na aula passada, né, de base, quando a gente precisa dessa base para ser encaixada na nova molécula, quando a gente tem extensão da cadeia, essa molécula, como ela virou hidrato de citosina, ela não consegue se encaixar. Então, naquele lugar, incorpora-se outra base nitrogenada, e aí a gente começa a ter uma mutação na região, uma alteração da sequência do DNA. Então, aqui foi só para exemplificar de como que isso pode acontecer, porque às vezes a gente não consegue ver, porque a gente não pensa na estrutura química da base nitrogenada, tá? A gente tem também as mutações que a gente chama de mutações diretas e mutações reversas, ok? Gente, mutações diretas é a mutação que a gente está falando aqui, tá? Então, mutação direta é aquela que tem a troca da região genética e pronto, mutação direta. Foi lá, trocou uma base nitrogenada ou deletou ou inseriu uma região genética e a mutação aconteceu, tá? Quando eu falo tipo selvagem, que vocês estão vendo aí na imagem, quando eu me refiro a esse termo, é porque o tipo selvagem é aquele sem a mutação, tá? É o indivíduo normal. Então, toda vez que vocês verem tipo selvagem, é porque é a maior frequência que tem daquela sequência de DNA. Geralmente é do DNA normal, sem a mutação. A gente chama de tipo selvagem. Então, do tipo selvagem para o mutante, a gente teve uma mutação pontual, por exemplo, que é esse vermelhinho com Mzinho aí. Essa mutação a gente chama de mutação direta. Ok? Mutação direta. Quando a gente tem, na segunda parte do desenho aí, ó, é a mutação reversa. O que acontece na mutação reversa? Você tem a mutação direta e em cima da mutação direta, que é esse M vermelhinho aí, pode acontecer duas coisas. Ou você tem a retromutação, que é a seta com o número 1 aqui. Peraí, gente, deixa eu usar o laser. Ó, mutação direta é essa daqui, ó. A primeira, desse quadrado vermelho, beleza? E a mutação reversa é depois que aconteceu a direta. Então, o que é a mutação reversa? No número 1, a gente tem uma mutação, que a gente chama de retromutação, é a segunda mutação, em cima da primeira. Ela faz uma retromutação, ela volta atrás da primeira mutação. Ela tirou a mutação que aconteceu, ó. Então, ela vem de uma mutação direta, mas por retromutação, ela faz uma mutação em cima da antiga, ó. E deixa o tipo de alelo selvagem de novo, como era anteriormente. Então, essa é uma mutação do tipo reversa por retromutação. Ok? E eu tenho uma mutação supressora, que eu mantenho a primeira mutação direta, mas eu faço uma segunda mutação genética, que é esse Szinho, que inibe a primeira mutação. Tá? Então, a mutação supressora é o quê? É uma segunda mutação genética que inibe a primeira, que era a mutação direta. Então, esses dois indivíduos, né, que tiveram mutações reversas, vão ter fenótipo normal, ok? A mutação direta é quando você tem a mutação, e aí isso pode aparecer no fenótipo, e a mutação reversa
é quando você meio que arruma a mutação que aconteceu no primeiro momento. Como que arruma, Luciana? Ou por retromutação, que é quando você reverte a primeira mutação, então você troca novamente a sequência e volta ao original, é a retromutação, e aí esse indivíduo fica normal de novo. Ou uma mutação reversa do tipo mutação supressora, que é quando a gente tem o segundo evento mutacional, e esse segundo evento mutacional, ele não eliminou o primeiro, ele está aqui, tá vendo? Só que ele inibe a primeira mutação. Então, essa mutação não aparece no fenótipo. Então, apesar desse indivíduo ter uma alteração genotípica do genótipo, ele não tem alteração no fenótipo, porque ele foi resultado de uma mutação supressora. Apareceu uma segunda que inibiu a primeira mutação. Apesar dela existir aqui, ó, ela não está no fenótipo, ok? Então, essa é a diferença das mutações diretas e as mutações reversas, que podem ser mutação reversa por retromutação ou mutação reversa por supressão. Nesse caso, o resultado é a volta ao gene original, do tipo selvagem, tá? E aí, você não vê nada no fenótipo, ou porque aquela mutação voltou, ela foi revertida, ou porque esse indivíduo tem, sim, uma alteração genotípica, mas, na verdade, essa segunda mutação que ele fez inibiu a primeira. Então, gente, a gente estava falando de mutação se é boa ou ruim, ó. A segunda mutação que aconteceu ajudou esse indivíduo, porque ele inibiu a primeira. Nesse caso, a mutação é boa, foi boa. Tá? Então, depende muito de onde foi, de onde aconteceu essa mutação. Show? Ô, Lu, licença, você pode Oi. repetir a retromutação, fazendo favor? Posso. As mutações por inserções de transposon, que são, né, eu coloquei para a gente brincar mesmo a imagem de canguru, que é o símbolo do transposon no nosso genoma, pessoal, tá? O transposon nada mais é que um fragmento, né, de DNA que fica circulando aí ao longo das regiões promotoras e ou inibe ou ativa essas regiões para produzirem proteína ou inibirem a produção das mesmas, tá? Então, esses transposons ajudam na regulação gênica de uma maneira fisiológica, né, bem natural, só que essas mutações, esses transposons, eles podem ser a principal causa da mutação ao acaso, tá? Então, pode ser que num erro dessa troca, né, de regiões genéticas itinerantes, pode ser que num transporte de um lugar para o outro, você tenha um erro da inserção ou não desses transposons que pode inativar erroneamente ou ativar erroneamente uma região reguladora, e aí você pode ter uma alteração, tá? Então, a gente pode ter sim, quando dá erro nesse processo de mobilidade, de transporte dos transposons, a gente pode ter uma mutação que vai aparecer no fenótipo. E esse é o principal mecanismo que é apontado para falar que existem mutações que não são induzidas, são mutações ao acaso, porque a gente teve um erro nesse transporte dessas regiões genéticas aí ao longo do nosso genoma, tá? Então, ali no terceiro tópico, ó, inserções de transposons parecem ser responsáveis por muitas mutações espontâneas, que são essas que a gente não conhece a causa, tá? Com efeitos fenotípicos, ou seja, que aparecem no físico de um indivíduo. Beleza? Então, a gente pode ter ocorrência, sim, de mutações quando esses nossos transposons erram na inserção do local que ele está, ou porque ele não inseriu, né? Então, como ele faz regulação de expressão gênica, quando ele muda nesse transporte que ele faz de um lugar para o outro, ele pode gerar uma mutação ao acaso. Beleza?